Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. E então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera estas coisas. Podemos ficar sentados? Sei que naturalmente estamos excitados com os batismos que se seguirão. No entanto, mesmo tendo o privilégio de fazer batismos, o centro da nossa adoração é ouvirmos a leitura da Palavra do Senhor. Não quero levar muito tempo, mas gostava ainda de vos pregar a Palavra nesta manhã e então, logo de seguida, podermos assistir aos batismos. Como acabámos de ler no texto da Palavra, Maria Madalena tem os olhos no sepulcro vazio, mas não vê a ressurreição. Maria Madalena está diante do sepulcro vazio, mas não vê a ressurreição. E é a partir daqui que eu quero partilhar 3 coisas hoje convosco. 3 coisas que eu quero partilhar nesta manhã de Páscoa. Elas estão escritas no nosso boletim, nesta parte, na 3ª página, onde diz para reflexão. A primeira coisa que quero partilhar convosco é que ter fé não é uma coisa natural. Ninguém tem fé porque é natural ter fé. A segunda coisa que eu gostaria de partilhar convosco esta manhã é que ninguém acredita na ressurreição porque é fácil acreditar na ressurreição. Ninguém acredita na ressurreição porque é fácil acreditar na ressurreição. E a terceira coisa que gostava de partilhar convosco é que ser cristão é ter na ressurreição um contágio. Ser cristão é ter na ressurreição um contágio. Tendo em conta que nós batizamos hoje 9 pessoas, eu diria que será mais fácil nós percebermos o impacto destas 3 coisas que vos falei no rosto das pessoas que vamos batizar. A Páscoa, o que a Páscoa significa não é uma coisa abstrata. O que a Páscoa significa, a ressurreição do Senhor Jesus, é uma coisa prática. E uma das coisas que eu gostaria de vos encorajar nesta manhã é de alguma maneira, tentarem observar no rosto das 9 pessoas que vamos batizar a alegria que nós podemos extrair da Páscoa. Quero começar pelo primeiro ponto. Ter fé não é uma coisa natural. E gostaria que pudéssemos entender que ter fé não é uma coisa natural olhando precisamente para o exemplo de Maria Madalena, que está diante de nós. Acabámos de ler esse texto. Maria Madalena acabou de chegar ao sepulcro juntamente, não é, um pouco depois dos discípulos, e vemos que ela, tal como os discípulos, e isto é importante ser dito, Maria Madalena, tal como os discípulos, ouviu mais do que uma vez Jesus a falar, dizendo que ele precisava de morrer e ressuscitar. Se, por exemplo, fôssemos no Evangelho de Marcos, podíamos encontrar Jesus a dizer estas coisas no capítulo 8 ou no capítulo 9. E reparem, Maria Madalena, tal como os discípulos, que ouviu Jesus a dizer que ele tinha de morrer e ressuscitar, quando chega ao sepulcro vazio, estranhamente, não se lembra do que Jesus disse. Mesmo com a sepultura vazia, Maria Madalena não consegue perceber a ressurreição. E o facto de ela estar a chorar, como nos diz o versículo 11, é a prova de que, apesar de ver o túmulo vazio, Maria Madalena não estava a ver a ressurreição. Porquê é que vos falo disto nesta manhã? Eu creio que nos enganamos a nós próprios se acharmos que ser cristão é ter uma resposta fácil às coisas difíceis da vida.
Enganamos a nós próprios se acharmos que ser cristão é arranjar uma maneira de ter uma resposta fácil para as coisas difíceis da nossa vida. Se ser cristão fosse uma resposta fácil às dificuldades da vida, Maria Madalena rapidamente teria visto no túmulo vazio a ressurreição. E Maria Madalena viu o túmulo vazio, mas não viu a ressurreição. Maria Madalena não viu a ressurreição no túmulo vazio porque ter fé não é fácil. Se ter fé fosse fácil, Maria Madalena chegava ao túmulo vazio e rapidamente se lembrava daquilo que Jesus tinha dito. Mas como ter fé não é uma coisa fácil, não é uma coisa natural, ela chega lá e com os olhos naturais que tem, não consegue ver naquele túmulo vazio que aquilo é sinal que Jesus ressuscitou. Que implicações é que isto tem para nós? Se a fé não é uma coisa natural, ninguém tem fé porque deve tê-la. Sigam-me aqui um pouco, por favor. Se ter fé não é uma coisa natural, ninguém tem fé porque deve tê-la. Todas as pessoas que têm fé não a têm porque naturalmente a devem ter. Ou porque lhes é fácil ter fé. Todas as pessoas que têm fé porque ela lhes foi o quê? Dada. Todas as pessoas que têm fé porque a fé é uma coisa que nos é dada. Não é uma coisa com a qual nós nascemos. Aos olhos da Bíblia, ninguém nasce com fé. A prova é que Maria Madalena, que acompanhou Jesus e o ouviu a falar na morte e na ressurreição, chega ao túmulo vazio e ela não consegue olhar com fé para o túmulo vazio. Porque ter fé não é uma coisa natural. Deixem-me citar uma frase de um amigo que há umas semanas trocava umas mensagens por correio eletrónico com um amigo meu e discutíamos acerca de religião, discutíamos acerca de fé. É um amigo meu que não tem fé. E ele, a determinada altura, naturalmente, eu estava a tentar convencê-lo da minha fé e ele estava a tentar convencer-me a mim da falta de fé dele. E a determinada altura ele escreveu-me assim, eu vou passar a citar. A Bíblia só tem sentido para ti porque já foste educado para aceitá-la e daí que sim, é possível encontrar lá tudo o que quiseres. Vou voltar a repetir. Este meu amigo disse-me assim, a Bíblia só tem sentido para ti porque já foste educado para aceitá-la e daí que sim, é possível encontrar lá tudo o que quiseres. Eu respondi ao meu amigo e disse-lhe que a opinião dele, na minha opinião, era intelectualmente preguiçosa. Porquê? Porque quem ler a Bíblia com honestidade vai passar a vida a encontrar na Bíblia coisas que não nos agradam. Quem lê a Bíblia com honestidade vai passar a vida a encontrar no texto bíblico coisas que são difíceis para nós. Se a Bíblia tiver sentido para mim apenas porque fui educado a aceitá-la, se a Bíblia tiver sentido para mim apenas porque fui educado a aceitá-la, das duas uma. Ou eu não levo a Bíblia a sério, ou eu não me levo a mim próprio a sério. Estão a seguir-me? Se eu acreditar na Bíblia, se eu tiver fé apenas porque fui educado a ter fé, das duas uma, ou eu não levo a Bíblia a sério, porque ela é difícil, ou eu não me levo a mim próprio a sério. E ter fé não pede nem uma coisa nem outra. Ter fé não é não levar a Bíblia a sério, naquilo que ela nos pede é difícil, e ter fé também não é não levar-me a mim próprio a sério. Ter fé não é natural, nem é fácil. Eu quero aplicar isto pensando hoje nas pessoas que aqui estão. Muitas delas cresceram em igrejas batistas, como eu, outras não. Para algumas poderá até ser a primeira vez que visitam uma igreja evangélica. E uma das coisas que eu gostaria de explicar acerca das pessoas que estão aqui domingo após domingo é que ninguém está nesta igreja ou ninguém faz parte desta igreja porque deve estar nela. Ninguém está nesta igreja por dever. Ninguém está numa igreja porque deve estar. O que é que quero dizer com isto? Ninguém está nesta igreja porque é fácil ou natural estar nela. E deixa-me aplicar no meu caso, por exemplo. Eu não estou nesta igreja porque o meu avô era pastor, nem porque os meus pais, que hoje até os tenho comigo, são batistas. Eu não estou nesta igreja porque o meu avô era pastor e os meus pais são batistas e me deram uma educação religiosa. E com isto eu não estou a desvalorizar o papel de dar uma educação religiosa. Como acabaram de ver, quando viram os mais novos, nós, intencionalmente, desavergonhadamente, damos uma educação religiosa aos nossos filhos.
Portanto, nós não temos problemas nenhuns com a ideia de que devemos educar os nossos filhos a terem fé. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Ninguém educa seriamente os seus filhos na fé, ensinando-lhes que a fé é natural e fácil. Os meus filhos que são educados na fé evangélica sabem perfeitamente que ter fé não é uma coisa natural para eles, nem é uma coisa fácil para eles. Da mesma maneira como ter fé não é natural nem fácil, estar nesta igreja conscientemente não é nem natural nem fácil. Isto, deixem-me falar sobretudo para aqueles que nos visitam, que podem achar que se alguém cresceu nesta igreja é fácil estar aqui. Não, não é. Não é fácil estar nesta igreja nem para aqueles que quase nasceram nos bancos desta igreja. Porque ter fé não é uma coisa natural. Ter fé é uma coisa que nos é dada. Portanto, as pessoas que estão nesta igreja, a nossa convicção é esta, as pessoas que estão nesta igreja porque Deus as chamou, porque Deus lhes deu o dom da fé. É essa a nossa convicção. Agora reparem, quando nós acreditamos que as pessoas que estão nesta igreja estão porque Deus lhes deu o dom da fé, a pergunta que se coloca é, caso tu não tenhas crescido nesta igreja, por que razão é que há de ser impossível para ti fazeres parte desta igreja? Mesmo que tu não tenhas crescido com uma educação religiosa, se a fé é uma coisa que nos é dada, por que razão é que Deus não te pode dar a fé a ti também? Se ninguém é cristão porque o pai era cristão, porque o avô era cristão, então é sinal que qualquer pessoa pode receber de Deus o dom da fé. Porque a fé não é uma coisa natural, mas é uma coisa que nos é dada. Essa é a nossa convicção. Qualquer pessoa que aqui está, independentemente de ser a primeira vez que aqui está ou independentemente de ser a vez número 1000, qualquer pessoa que aqui está pode estar desde que lhe seja dado o dom da fé. E Deus pode dar o dom da fé a qualquer pessoa. É isso que a Bíblia nos ensina. Ninguém, nem por ser branco, nem por ser negro, nem por ser velho, nem por ser novo, nem por ser rico, nem por ser pobre, ninguém está além de poder ser alcançado pela graça de Deus com o dom da fé. Essa é a nossa convicção. Logo, ninguém está aqui porque é natural para nós estar aqui. Deixem-me só dar, é um mau exemplo, ocorreu-me agora, nem sequer está no texto do sermão e geralmente estes são os piores exemplos. Mas esta manhã, tendo em conta que o primeiro culto que nós íamos fazer era às 6:50, foi a coisa mais antinatura eu levantar-me para ir fazer um culto com os meus irmãos. Levantei-me, eram 5:30, e tudo em mim me lembrava que ter fé não é uma coisa natural. Não estive sozinho, pois não há algum irmão que se tenha sentido assim? Ninguém se sentiu assim? Estava tudo... Bem, há um irmão lá ao fundo. Há 2 irmãos, obrigado. Mas há 2 irmãos que se sentiram isto. Mas há aqui um caso particular, não me quero perderem à parte. Também descobrimos coisas interessantes. Descobrimos que a Karina consegue chegar a horas se for muito cedo. Não é? Então, a Karina estava a propor, isto pode depois ser votado em Assembleia, se podíamos começar a fazer os cultos às 7 da manhã, porque aí ela consegue chegar a horas. Karina, desculpa. Segundo lugar, ninguém acredita na ressurreição porque ela é fácil de acreditar. Ninguém acredita na ressurreição porque ela é fácil de acreditar. Como vemos, foi tão difícil para Maria Madalena acreditar na ressurreição como é difícil para nós hoje. Foi tão difícil para Maria Madalena acreditar na ressurreição como é difícil para nós hoje. O cristianismo não se dá bem em solos que desvalorizam o raciocínio. Muitas vezes as pessoas têm a ideia que a fé é bom quando se para de pensar. Errado. Ninguém é um bom cristão por decidir acreditar em vez de pensar. Ninguém está nesta igreja porque foi convencido, olha, em vez de pensar muito sobre os assuntos, vou passar a acreditar. Não. Ninguém é um bom cristão por acreditar em vez de pensar. O que nós acreditamos é que acreditamos de facto, mas enquanto acreditamos, pensamos também. E uma das coisas que vos queria dizer, sem entrar em muitos dados antropológicos, é que naquela altura, há 2000 anos, os judeus, era tão difícil para os judeus acreditarem na ressurreição de Jesus como é difícil para nós hoje. Sabem? Para os judeus que pertenciam, que tinham no judaísmo a sua religião, eles acreditavam que de facto iriam ressuscitar os mortos. Mas eles acreditavam que essa ressurreição dos mortos, quando é que seria? Seria quando? Seria no final dos tempos. E nem todos os judeus acreditavam na ressurreição dos mortos, porque havia um partido que nós sabemos, os saduceus, que nem sequer acreditavam na ressurreição dos mortos. Logo,
Jesus, ao ressuscitar, na altura em que ressuscitou, isso era uma coisa tão difícil, permitam uma expressão, era tão difícil vender a ressurreição há 2000 anos, como é difícil vender a ressurreição hoje. E deixem-me dizer-vos, grande parte das vezes, como nós não pensamos muito seriamente sobre as coisas, permitam-me esta generalização, nós achamos que hoje as pessoas pensam muito mais e melhor do que as pessoas de há 2000 anos. E damos por nós a fazer uma espécie de snobismo cronológico, como chamava o C.S. Lewis. Snobismo cronológico. O que é isso? Não, as pessoas em 2016, obviamente, pensam muito mais sobre as coisas do que as pessoas há 2000 anos. Não, as pessoas em 2016 são muito mais exigentes com aquilo que acreditam do que as pessoas há 2000 anos. O problema está que, quando nós começamos a fazer um estudo histórico daquele tempo, apercebemos que as pessoas não estavam prontas para acreditar na ressurreição. E a prova que não estavam prontas para acreditar na ressurreição é que as pessoas que ouviram Jesus, vez após vez, a dizer que ele ia ressuscitar, o que é que acontece na hora H? Não acreditam. Se a Bíblia fosse um livro feito para manipular, o que é que acham que tinha feito com esta falta de fé dos discípulos? Tinha atirado. Se a Bíblia fosse um livro que fosse feito para nos manipular, sabem outra coisa que não fazia? Não colocava a primeira testemunha a ser uma mulher. Sabem porquê? Porque naquele tempo uma mulher nem sequer poderia ser testemunha num processo judicial. E, no entanto, é Maria Madalena a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Portanto, reparem, se alguém quisesse maquinar uma história, vender uma história que uma pessoa ressuscitou, começar por dizer a primeira pessoa a quem ele apareceu foi uma mulher, era o início da gargalhada. Portanto, se isto fosse feito para enganar as pessoas, é a pior história possível para enganar pessoas. Porquê é que os cristãos passaram a dizer que Jesus apareceu a Maria Madalena? Sabem porquê? Porque Jesus apareceu a Maria Madalena. E porque eles não estavam preocupados em adaptar a história para poderem ser acreditados, mas eles só estavam preocupados com uma coisa, em dizer a verdade. E por isso é tão difícil acreditar na ressurreição hoje como era naquela altura. A pergunta que vos quero fazer nesta hora tem a ver com isto. Se os discípulos que eram tão céticos em relação à ressurreição, como nós somos, passaram a acreditar nela, por que razão é que nós havemos de ser tão inconvencíveis? Se os discípulos que eram tão céticos e ouviram Jesus a falar naquilo, foram tão lentos a acreditar, por que razão é que nós havemos de ser ainda mais resistentes a acreditar na ressurreição? Por outro lado, quando nós acreditamos na ressurreição, nós não ficamos prontos para acreditar em qualquer coisa. Isso era uma das coisas que eu gostaria de deixar claro. Pode-se criar aquela ideia muitas vezes de, olha, cristão acredita na ressurreição de Jesus. Acredita no Pai Natal. Acredita no Coelho da Páscoa. Acredita em qualquer coisa. É precisamente o contrário. Nós não achamos que acreditar na ressurreição é passar a acreditar em qualquer coisa. Nós passamos, sim, a saber que a realidade não arranjou um cantinho, isto é importante, a realidade não arranjou um cantinho para acomodar a ressurreição do Senhor Jesus. Não é isto que os cristãos acreditam. Bem, houve ali uma exceção, então há ali aquele milagre e a realidade arranja um cantinho onde a ressurreição pode encaixar. Não, de facto os cristãos não acreditam nisto. O que os cristãos acreditam é que acreditar na ressurreição não estraga o nosso raciocínio, mas de facto transforma a nossa maneira de pensar. E deixem-me dizer isto, que isto é muito importante. A base do raciocínio dos cristãos é Cristo ressuscitou. A base do nosso raciocínio não é penso logo existo. Nada contra Descartes. Mas a base do nosso raciocínio é Cristo ressuscitou. Cristo ter ressuscitado é o evento dos eventos. A partir da ressurreição de Jesus, o nosso raciocínio não fica estragado, mas de facto ele é transformado. O nosso raciocínio não fica pronto para acreditar em qualquer história da carochinha. Os cristãos não acreditam em histórias da carochinha por acreditarem na ressurreição. Mas por acreditarem na ressurreição, os cristãos têm uma maneira diferente de pensar, porque sabem que a realidade está fundada no poder que Deus tem de intervir, e de intervir sobrenaturalmente. Em terceiro e último lugar, último ponto, ser cristão é ter na ressurreição um contágio. Reparem, se Maria Madalena tivesse visto Jesus ressuscitado e guardasse para si essa certeza, se Maria Madalena tivesse visto Jesus ressuscitado e guardasse para si essa certeza, a pessoa celebrada na aparição de Jesus deixaria de ser Jesus para passar a ser quem?
Se Maria Madalena guardasse para ela aquela aparição que Jesus lhe faz, se ela guardasse para ela aquele fantástico encontro, quem é que passava a ser a pessoa celebrada nesse encontro? Passava a ser quem? A própria Maria Madalena. Mas porque a pessoa celebrada na ressurreição é Jesus que ressuscitou, é preciso que a notícia passe de Maria Madalena para muitos outros. É isso que nós encontramos aí no verso 17. Porque a pessoa celebrada na ressurreição é Jesus que ressuscitou, é preciso que a notícia passe de Maria Madalena para muitos mais. Se formos cristãos que supostamente acreditamos na ressurreição, a partir do princípio que ela é um assunto privado, se nós formos cristãos que até acreditam, sim, eu até acredito que Jesus ressuscitou, mas isso é um assunto cá comigo, deixem-me dizer, se formos pessoas destas, provavelmente é porque ainda não percebemos realmente que Jesus ressuscitou. Se eu fizer da minha fé na ressurreição um negócio privado, provavelmente é sinal que eu ainda não percebi mesmo que Jesus ressuscitou. Jesus não ressuscitou para que nos alegremos em nós porque acreditamos nele. Ah, que bom, eu acredito. Eu acredito. Fico tão contente porque acredito. Não. Jesus ressuscitou para que nos alegremos em Jesus e isso vê-se quando nós contagiamos essa alegria a outros. Como é que se vê que, de facto, nós acreditamos que Jesus ressuscitou? Não é pelo facto de guardarmos essa coisa em privado. É pelo facto de nós contagiarmos os outros com a nossa alegria pela ressurreição. E deixem-me dizer, eu sei que isto torna, às vezes, os cristãos pessoas um bocado extrovertidas, não é? Aliás, em alguns países, lembro que conheci alguns irmãos de igrejas do leste da Europa, quando fazíamos parte da igreja de Moscavide, e uma das práticas destes irmãos do leste da Europa, que vinham de comunidades evangélicas, é que no dia da Páscoa, invariavelmente, sabem o que é que eles começavam por dizer? Não era nem bom dia, nem boa tarde, nem boa madrugada. Era Jesus ressuscitou. Vamos ter o nosso segundo pentecostal nesta igreja e voltarmos uns para os outros e dizer que Jesus ressuscitou sem vergonha. Podemos fazer isto? Volte, diga ao seu irmão ao seu lado, Jesus ressuscitou. Numa igreja batista é preciso as pessoas ressuscitarem para fazer uma coisa destas, meus irmãos. É mesmo difícil. Mas é para isso que cá estamos, para celebrar a ressurreição. Agora eu não quero esticar a corda, mas... E os maridos disseram às esposas, conseguiram, foram capazes? Estou a ver maridos e esposas muito afastados. Conseguem virar para a esposa e dizer Jesus ressuscitou a minha querida mulher? Conseguem? Vamos fazer? Jesus ressuscitou. A minha mulher não me disse, só riu, não disse. Quero terminar este sermão. Até porque se eu continuo por aqui ele não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Jesus ressuscitou para que nos alegremos nele e isso vê-se contagiando essa alegria a outros. É a diferença entre uma religião de mérito. Sabem o que é uma religião de mérito? É uma religião que eu acho que tenho fé, porquê? Uma religião de mérito é uma religião que eu tenho fé, porquê? Porque conquistei o direito a ter fé. Nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos nisso. Sabem porquê? Porque Maria Madalena, com as provas todas à frente, ela não conquistou esse direito. Esse direito foi-lhe dado. É a diferença entre uma religião de mérito em que eu sou bom porque Jesus me apareceu. Isto é uma religião de mérito. Eu sou bom porque Jesus me apareceu. Jesus apareceu-me, é sinal que eu sou bom. Isto é uma religião de mérito. A religião da graça, sabem o que é que diz? Jesus é bom ao ponto de se ter encontrado comigo. Isto é uma religião de graça. Jesus é bom ao ponto de se ter encontrado comigo. Não fui eu que conquistei o direito de ser cristão. Foi Cristo que veio ter comigo. Maria julga que é o jardineiro e Jesus chama-a pelo nome e diz assim, Maria. E quando nós ouvimos o nosso nome dito pelas pessoas que nos amam, nós reconhecemos aquela voz. Quando nós ouvimos o nosso nome dito pelas pessoas que nos amam, nós reconhecemos aquela voz. Foi aquilo que aconteceu a Maria. Porque Jesus ressuscitou, é impossível que nós, nesta manhã, reprimamos a alegria. Vamos acabar a vivê-la com outros. Graças a Deus, isso hoje é bem visível. No rosto da Catarina Pinto. E agora, ao dizer isto, é a deixa para elas poderem começar a ir preparar-se. Catarina Pinto. No rosto da Beatriz Pinto. No rosto da Maria Cavaco. No rosto da Marta Cavaco. No rosto da Terza Bustrom. No rosto da Cambria Bustrom. No rosto da Sahara Bustrom. No rosto da Filipa Lopes
e no rosto da Isabel Carvalho. Que Deus as abençoe a elas e nos abençoe a nós.